cultos abomináveis ao Deus verdadeiro. Isaías 2:3: E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Deus. Veja esse propósito aqui, veja esse objetivo, veja esse quadro observado pelo profeta. Esse quadro era para ter sido realizado através da nação de Israel no tempo histórico de sua existência. Uma vez que não atenderam a sua parte do pacto, da aliança, não se mantiveram firmes, isso está voltado para o tempo escatológico. Essa profecia tem um duplo alcance. Ela pintava um quadro acerca do que era o ideal para Israel. Israel não realizando, ela volta-se então para o tempo do Messias. Isso aqui terá pleno cumprimento no tempo do Messias. E como nação referência para todos os povos, devia Israel ter um governo que fosse único e que apresentasse a todas as nações quais são os desígnios do Senhor para elas. Um Deus sem imagem de esculturas, sem outro Deus que pudesse com ele medir forças, um único Deus e Senhor, não só de Israel, mas de todo o universo. Uma lei que representasse uma noção de justiça jamais alcançada por todos os códigos de lei já promulgados, desde o código de Ur-Namur ou de Hammurabi. Uma lei justa e igualitária, e enfim um povo governado por um Senhor incorruptível e invencível, que demonstrou seu poder ao fender as águas e derrubar as intransponíveis muralhas da milenar Jericó, e que estenderia seu governo sobre todos os povos da terra. Então, eis aí o grande plano, o grande propósito para Israel. Então, Deus lhes fornece a oportunidade. Deus lhes dá esta chance, essa oportunidade. Deste modo é que após a transferência da autoridade de Moisés a Josué sob a ordem de Deus, vemos no caso do ministério de Josué não se delinear a liderança de nenhum homem que pudesse catalisar toda a autoridade sobre Israel. Com a morte de Josué há essa deficiência, né? Porque o que na verdade deveria prevalecer entre o povo de Deus era a total sujeição às ordenanças da lei de Deus e a orientação do povo a partir da obediência desta lei. Então, o plano era não um governo centralizado num homem, mas o governo centralizado na congregação, tá ok? Centralizado no carral, centralizado em toda a congregação dos israelitas, tá certo? Em toda a assembleia, que a assembleia dos israelitas fosse um conjunto de pessoas, de indivíduos, guardadores, seguidores da lei de Deus, e pudessem então assim agir como um corpo, que a nação de Israel agisse como um corpo único, cuja cabeça é Jeová, é o Senhor, através das suas leis, comunicando então a sua vontade. Como a igreja de Cristo, a igreja dos salvos, é um corpo, tá certo? Cuja cabeça é Cristo e cujas leis são nomos tu pneuma, são as leis do Espírito. Essas são as nossas leis, efetivamente falando. Nossas leis são as leis do Espírito, tá ok? O Evangelho declara as palavras, ensinamentos, a vontade de Cristo, o ensinamento dos apóstolos, mas a efetiva lei é a lei do Espírito, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem comunicado ao nosso coração. O Espírito Santo de Deus nos comunica acerca daquilo que é agradável e aquilo que é desprezível à sua presença, e temos que andar conforme essa lei, referencial da Sagrada Escritura, do Evangelho e das cartas, mas a principal lei é a lei do Espírito. Por isso, na época do final da gestão de Josué e em boa parte do período dos juízes, observamos uma forma bastante descentralizada de organização política, com o poder sendo compartilhado entre o grupo de 70 juízes, tá ok? Que será o Sinédrio, né, do futuro, instituídos ainda na peregrinação para auxiliar Moisés no pesado encargo de julgar Israel, e que só eram consultados por questões de relevância nacional. Temos aí do espírito que estava sobre Moisés, o Senhor repartiu a 70 homens para juntamente com ele levar esse fardo, o fardo do juízo, de julgar a nação de Israel, né? Juízes 21 nos indica, Juízes 21:10. Então a Assembleia enviou para lá 12.000 homens, dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: Ide, tá certo? Dizendo: Ide e ao fio da espada feri aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres e aos meninos. Aí temos uma decisão tomada em assembleia para decidir acerca dessa terrível, né, iniciativa, desta guerra, né, necessária
a fim de que pudesse então Israel se defender de seus inimigos, de seus adversários, né? Temos aí essas decisões que têm que ser tomadas pela Assembleia, pela reunião desses representantes. Então, a reunião desses anciãos e a reunião dos representantes das tribos e até a reunião dos representantes de clãs, que estão então em grande ajuntamento, sendo tomada a decisão por esse grupo de anciãos e aconselhados também pelos príncipes de cada tribo. Então, a partir dessas decisões tomada essa iniciativa, né? Então, referendada essa iniciativa, a iniciativa tomada então por esta Assembleia. Então, veja esse modelo que baseia-se na responsabilização, de cada grupo e dentro dos grupos os indivíduos, para que, sendo eles cumpridores da aliança do pacto, pudessem então tornar viável a existência desse povo, a existência dessa nação, desse país, e que eles pudessem então ser referência, né, da lei de Deus, referência de serem um povo escolhido por Deus na face da terra. E este poder central compartilhava de autoridade com os príncipes de cada tribo, que exercia poder semelhante ao que os governadores exercem nos estados da federação. Claro, com algumas diferenças, né? Temos muitas das vezes os governadores dos estados da atualidade, né, dependendo do sistema político de cada país, têm mais ou menos liberdade, né? Então temos aí os representantes de tribo nessa situação teriam então mais liberdade que certos governadores de estados da atualidade. Então temos aí o poder sendo compartilhado, que deixará de ser uma realidade na época da monarquia, em virtude, né, da destruição do sistema teocrático por causa da falta de compromisso dos seus participantes. O pacto firmado no Sinai é com o povo, é com o grande grupo do povo. Não são com indivíduos, não são com pequenos grupos, não são com uma casta, né? Uma casta que é privilegiada e que manda sobre as outras. Não, o pacto foi firmado com o povo, então todo o povo é responsável por isso aí, por manter, por ser cada um dentro do seu âmbito de influência responsável, tá certo? E cumpridor da lei. Agora, quando o povo começa a falhar, começa a perder o compromisso com a aliança, com o pacto, tudo isso vai ruir. Então a questão aqui temos um compartilhamento de poder. A Assembleia Geral que é reunida é uma exceção. Na verdade, dentro das tribos temos as organizações e cada organização descendo até o pai de família. O pai de família, aquilo que foi chamado de associações protetoras, que é a reunião entre eles, né? Entre pequenas faixas de terra, pequenos agrupamentos, os líderes tribais que tomam decisões ali acerca daquelas tribos, as tribos que foram divididas, né, as 12 tribos de Israel, né, e a reunião desses líderes tribais em conjunto aí com os anciãos, com 70 anciãos, tomando decisões a nível nacional. Mas essas reuniões são exceção. A maior parte das decisões que dizem respeito ao dia a dia, ao cotidiano, à vida, é compartilhada entre essas diversas lideranças. Temos aí um compartilhamento de poder e não uma centralização como teremos na monarquia. Com a centralização virão diversos tipos de injustiças, né, de usurpações, mas consequência aí da falha em sustentar esse sistema, né, por meio da fidelidade. E este poder central compartilhava de autoridade com os príncipes de cada tribo, que exerciam um poder semelhante ao que os governadores exercem nos estados da federação. Mas mais abaixo destes encontravam-se os líderes dos clãs, que eram os ajuntamentos de famílias que compunham as cidades e que tinham a prática de exercer o juízo nesses pequenos grupos de famílias. Quando se reuniam na porta da cidade para dar seu parecer sobre uma questão familiar, ou para serem testemunhas de um contrato, e na base dessa estrutura estava o pai de família, que exercia autoridade dentro do seu lar, e que era a figura representativa de sua família perante a tribo, estando em suas mãos a sorte dos seus, como podemos observar no caso de Acã, que levou os seus à destruição com a sua traição. Aí temos esse mapa ilustrativo como lei referencial para todos. Templo, aquele que catalisa em torno, né, no caso aí o tabernáculo, né, na época que estou descrevendo os juízes, o tabernáculo que catalisa, né, em torno de si um elo de ligação. Todos estão ligados, né, a partir dessa vinculação ao Deus verdadeiro, essa vinculação ao único Deus, que é adorado de acordo com aquilo que está prescrito na sua lei, no seu tabernáculo, tá ok? O tabernáculo que inclusive era móvel.
Então temos esse sistema, né, que centraliza todos em torno da obediência a Deus e a sua lei, a adoração ao único Deus, mas que descentraliza em relação à tomada de decisões com relação às suas vidas em particular. Dá aos homens certa liberdade sobre suas vidas, a partir das suas pequenas associações. Isso não será mantido em virtude da sua desobediência, isso irá, infelizmente, ruir, sendo substituído por uma monarquia, que em alguns momentos será mais eficaz, por exemplo, com mais agilidade de resposta em relação a batalhas, a guerra, tá certo? Com manutenção de um exército regular, todavia exercerá diversos tipos de injustiças, como, por exemplo, pesada corvéia sobre todos, imposição, por exemplo, terão que fornecer seus filhos para guerras, terão que fornecer seus filhos para o serviço de toda a família do monarca e de toda a aristocracia ligada a ele, porque ligado ao monarca está toda uma classe aristocrática que o cerca e que tem que ser então mantida por esse Estado. Então temos aí as diversas injustiças que foram alertadas por Samuel a eles. Todavia eles quiseram assim. Então vemos aí que isso foi consequência, né, daquilo que eles mesmos buscaram. A espinha dorsal dessa estrutura era a lei. E os propagadores desta lei entre o povo eram os integrantes da tribo de Levi, uma tribo sacerdotal que não recebeu território tribal, receberam cidades, e essas cidades distribuídas no meio das tribos, com o intuito de promover a lei entre eles, fazer a manutenção deste pacto, fazer a manutenção da consciência coletiva. Essa consciência coletiva era alimentada pelo ensino que deveria ser promovido pelos levitas no meio das tribos, que deveriam estar distribuídos entre seus irmãos, vivendo em cidades cedidas por eles, servindo a Deus entre eles e ensinando-os a guardar os preceitos e os mandamentos prescritos na lei. O elemento unificador de toda essa estrutura era exercido pelo tabernáculo, que, mesmo tendo os israelitas adentrado a sua possessão, permaneceu com um aspecto daquela estrutura que foi erguida no deserto e que, na verdade, cumpria bem o seu papel, pois esse templo móvel, diferentemente do templo fixo, erguido no período monárquico, poderia ser desmontado e levado a outra parte do reino de acordo com as ordenanças do soberano. Assim é que toda a nação de Israel, apesar das suas diversas tribos e de sua descentralização, sua descentralizada estrutura de poder, estavam unificados debaixo de uma só lei, uma consciência, né, consciência coletiva, adorando a Deus em um só lugar e subordinados ao governo do seu único Deus e Senhor. O que ocasionou o colapso dessa estrutura não foi o fato de sua organização descentralizada, que compartilhava poder de decisão com várias esferas da sociedade, desde os juízes da Corte Suprema, aos 70, até o príncipe da tribo, os líderes dos clãs e o pai de família. O que ocasionou a queda foi o fato de que esses representantes do governo teocrático de Jeová rebelaram-se contra o pacto que haviam firmado, tá certo? O pacto coletivo, o pacto com cada cidadão israelense, o pacto que deveria ser mantido por eles, a fidelidade deles a Deus, tá ok? O mesmo pacto que os proporcionou esses privilégios, mas que, uma vez rompido, tornou impossível a manutenção deste sistema, tornou inviável a existência. Aí temos um texto referencial tratando acerca disso, que está em Juízes 2, a partir do versículo 1, que diz: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra, antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos das vossas ilhargas, e os seus deuses vos farão por laço, vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram
toda aquela grande obra que o Senhor fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo de sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração de seus pais. E a outra geração após ela se levantou que não conhecia ao Senhor. Houve uma falha de transmissão da tradição entre uma geração e outra. Aquilo que já havia sido orientado no livro do Deuteronômio, que a vós compete ensinar a vossos filhos, deitado em vossa cama, andando pelo vosso caminho, sentado na cadeira, ensinar, comunicar, transmitir a tradição e os valores. Não foi transmitido. Levantou-se uma geração que não tinha o mesmo compromisso da anterior, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor, e serviram os Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como o juiz, e os livrava da mão de seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido. Então, da parte de Deus, houve diversos atos de misericórdia do Senhor em prol da manutenção do pacto, da aliança, por causa dos que oprimiram e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincindiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses. Servindo-os e adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: portanto esse povo transgrediu a minha aliança, que tinham ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz. Tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as derrotou logo, nem as entregou na mão de Josué. Temos aí um texto referencial que nos mostra então qual era essa dinâmica, de relacionamento entre o povo de Israel e a aliança. Como em diversos momentos, infelizmente, o povo de Israel descumpriu esta aliança com Deus, não levou em consideração, não respeitou, e devido a isso houveram consequências, As consequências vieram. Dentre as consequências, o povo que permaneceu na terra e que a cada dia ia seduzindo mais eles à corrupção, ia seduzindo mais eles a prostituírem-se com esses outros deuses. A consequência final disso será a destruição desse sistema. O sistema teocrático encerra-se devido à falta de compromisso dos israelitas com o pacto, com a aliança. Então Deus promove que a monarquia seja instaurada, e a partir da monarquia vimos aí a substituição da monarquia de Saul pela davídica e a instituição por parte de Deus da monarquia davídica como perpétua. E aí temos a conclusão, temos o cumprimento dessa promessa da parte de Deus com o estabelecimento de Cristo, aquele que é a raiz de Jessé, tá certo? Aquele que dará continuidade a essa monarquia no tempo da teocracia escatológica, no milênio. Para concluir aqui, veja esse texto que diz: essa atitude de insubordinação foi o que ocasionou a falência desse sistema, que poderia ter sido o sistema mais eficaz já visto em qualquer outra nação, pois ao mesmo tempo que centralizava o poder nas mãos do Senhor e subordinava o povo a uma única lei e os unia em adoração ao único Deus,
o sistema teocrático instaurado em Israel não deixava de dar certo poder de decisão compartilhado entre os vários representantes de Jeová, nas diferentes camadas sociais aos quais estavam responsáveis. A teocracia israelita não tem nada a ver com sistemas tirânicos e ditatoriais que se apoderam dos governos humanos e que impõem à maioria a vontade de um indivíduo, né? As tiranias, né? Que impõem a vontade do indivíduo à grande maioria. Ou de um seleto grupo por ele privilegiado, né? As oligarquias, como pode observar nas ditaduras comunistas e militares. No caso dos comunistas, vemos aí a nomenclatura, né? Esses que estão ligados ao partido único e que tem todos os privilégios, né? E que mandam numa grande massa populacional. No entanto, em virtude da insubordinação e da apostasia que se instalou em Israel, tornou-se esse sistema ineficaz, e o povo foi por diversas vezes exposto ao ataque das nações que ficaram, das que viviam em Canaã, até nações de terras longínquas como da Mesopotâmia. E para dar resposta a cada ataque deste, foi por Deus levantado dentre o povo figuras carismáticas, ou carisma, graça, né? Essa figura carismática que atrai em torno de sua personalidade a atenção daqueles que estão junto com ela naquela iniciativa, mas que não necessariamente dará continuidade por meio de um governo dinástico. É simplesmente uma figura que levanta em prol de uma causa, atrai após si um grupo, né, que se engaja junto com ela, mas que, realizado aquele ato, se desmancha, né? Não tem linha de continuidade. Que lideravam temporariamente o povo com o viés de libertá-lo da opressão instaurada, mas que não tinham o objetivo de estabelecer-se no poder como poder definitivo, pois Jeová é o seu rei. O sacerdote é o zelador de suas leis, e seu culto e os diversos representantes são cada um sua esfera de atuação, responsáveis por manter o povo debaixo de sua jurisdição, fiéis ao pacto, mas mostraram-se ineficazes. Por isso, ao longo de 300 anos, desde 1400 a.C. até 1100 a.C., foram levantados cerca de 14 juízes, a fim de julgarem, ou seja, conduzirem momentaneamente o povo, a fim de organizá-los numa campanha de libertação, para então poderem seguir obedecendo a Deus e sendo por eles governados. Aí temos uma lista, né, que elenca aí os juízes que são descritos aí no livro dos Juízes. Temos Otniel, Eude, Sangar, Débora e Baraque, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibissã, Elon, Abdon, Sansão, Eli, terminando com Samuel. Na época de Samuel, havendo a transição do período dos juízes para o período da monarquia. Samuel assumindo funções estratégicas importantíssimas, como profeta, sacerdote e juiz. A área sacerdotal, né, o ministério sacerdotal de Eli estava muito prejudicado em função dos filhos dele agirem de uma forma muito corrupta, né, e Deus então se irritou com Eli devido a essa vergonha que os filhos dele causavam ao ministério, sendo extremamente corruptos. Então a punição veio sobre a casa de Eli, que essa casa de fato iria ser removida, ia ser retirada. Samuel estava ali vivendo junto com ele, foi entregue desde criança para servir no tabernáculo, então foi votado como nazireu, foi entregue ali para servir desde criança, né? E através de Samuel, Deus levantou uma grande liderança, né? Um grande juiz. Então Samuel julgava o povo, conduzia o povo nas batalhas, tá certo? Ministrava também no tabernáculo, porque ele era de tribo levítica, não era da origem de família arônica, mas era da tribo levítica. Então auxiliava no tabernáculo, julgava, liderava o povo e era profeta de Deus, era a boca de Deus entre os homens. Então Deus usava ele também para comunicar a sua palavra, as suas verdades, né? Então temos aí livramento do jugo dos filisteus, organização do reino e último juiz, tá certo? Governou por 40 anos. Ungiu o primeiro rei, Saul. E Saul, tendo falhado também com a sua obediência, tendo falhado com os seus compromissos, ungiu aquele que substituiria Saul, Davi. Tá, okay? A partir de Davi, então, estabelece essa dinastia. Pelo menos para o sul, ela permanece constante, né, ao longo da história. O fim desse período teocrático israelita deu-se na época de Samuel, quando enfim o povo abdica totalmente do projeto de Deus, assumindo sua incompetência diante das suas obrigações com relação ao pacto, decidem enfim transferir o poder que havia sido colocado em suas mãos
para a figura de um homem que terá seu representante perante a majestade divina e que, diferentemente dos monarcas de outras nações que aspiravam serem reconhecidos como deuses, o monarca israelita tinha de estar cônscio de que tais aspirações deveriam passar longe de sua mente, pois seu papel era ser apenas e tão somente o representante, pois Deus era o único Senhor e o único Rei. Mas com isso o povo estava abrindo mão daquilo que Deus lhes havia proporcionado: poder de decisão, compartilhamento de poder, compartilhamento de decisão. Eles abriram mão disso, entregaram tudo nas mãos do monarca. A partir de agora eles tinham eleito um representante que não mais os consultariam, pois eles mesmos optaram por ser governados à moda das nações. Texto que encerra aqui esta aula, 1 de Samuel 8, temos aí os versículos 4 adiante. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém essas palavras pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Tem aberto mão desse privilégio, tem aberto mão dessa grande proposta divina, a teocracia israelita. Conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram. Assim também fizeram a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente, declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras que o Senhor, todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, e os porá por chefes de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor de vossas terras, e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Toda a classe aristocrática que está em torno do monarca, a pesada classe aristocrática que agora se imporá sobre todos os demais. Os demais abriram mão da sua fala, abriram mão de exercer o seu direito. Agora eles entregaram tudo na mão do monarca, que privilegiará a sua classe, a sua aristocracia, com todas essas benesses às custas do povo. Também os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. E então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. Não deram ouvidos, não quiseram saber, mas a orientação foi dada. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós e fará nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetia aos ouvidos do Senhor. E então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, e constituí-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Voltem cada um à sua cidade. E aí temos na continuidade histórica, quando Samuel então unge a Saul como rei sobre Israel. E depois unge também a Davi. Então vimos aí com isso o findar, o ocaso da teocracia israelita, quando Deus implementou esse grande plano, esse grande projeto, que por mais que Israel tenha falhado em relação ao cumprimento sua parte do pacto, da aliança, todavia Deus logrou grande êxito ao, por meio dela, produzir um grande referencial. Veja aí a palavra de Deus.
veja aí a nação de Israel, e dentro da nação de Israel o Senhor Jesus Cristo, e a partir de Cristo a salvação de toda a humanidade, porque em Cristo não há judeu, não há gentil, não há bárbaro, não há cita, não há servo, não há livre, não há homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. E é esse mesmo Cristo Jesus que, vindo após no milênio, instaurará agora a teocracia, que irá funcionar em perfeição devido ao governante que sobre ela estará, tá certo? Cristo com vara de ferro regerá as nações. E aí nós veremos o funcionamento pleno da teocracia, na chamada teocracia escatológica, o governo final de Deus sobre a humanidade. Abordaremos esse tópico na próxima aula, tá ok? Agradeço a todos. Quem gostou, curte o vídeo, compartilhe, e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.